na programação esportiva aqui da Band e tem novidade no Guarani. É verdade, tem novidade no Guarani. Nós vamos para o estádio Brinco de Ouro. Liga o nosso link, tá aí Marcos Aloysio Cobrão. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde para você também, Batista, pro amigo da tela da Band. O Guarani está montando o seu time para a disputa do Campeonato Paulista. Ontem 2 jogadores foram apresentados, o André Leone e o Ronaldo, e hoje o presente tão sonhado do presidente Marcelo Mingoni, Fumagalli, jogador que retorna para o estádio Brinco de Ouro e, é claro, um estádio que você conhece muito bem. Aquela história que eu conversei agora há pouco na Rádio Bandeirantes. O bom filho a casa torna, Fumagalli. Boa tarde. Boa tarde, um prazer estar falando com vocês da Band, o torcedor bugrino. Como você disse, o bom filho a casa torna. Estou muito feliz de estar voltando aí depois de 10 anos e eu espero aí poder ajudar aí o Guarani nessa nova fase, que 2012 seja um ano muito melhor para a família bugrina. O que usou a diretoria do Guarani para convencê-lo a aceitar a proposta, Fumagalli? O Vadão me ligou, né, uns 10 dias atrás mais ou menos, a gente teve uma primeira conversa, eu demonstrei o interesse, estou morando em Americana, o Guarani foi uma equipe que me proporcionou muito, eu joguei 2 anos, 2000 e 2001 e acrescentou muito na minha carreira, tanto é que eu comentei com você fora do ar ali, que todos os clubes que eu passei, todo mundo perguntava se eu tinha sido revelado no Guarani, porque realmente marcou muito a minha passagem por aqui, a minha história aqui no Guarani. E hoje eu estou voltando feliz, minha família está muito feliz, então eu espero poder ajudar aí essa nova equipe, esse novo Guarani aí, essa nova diretoria, a diretoria também muito transparente, falando todas as condições para mim, trabalhando forte com o intuito de fazer um Guarani forte para 2012. Ô Batista, tá aqui o Fumagalli, reforço do Guarani. Esse aqui você narrou muitos gols. Ele está esperançoso de que você vai fazê-lo novamente, viu, Batista? Com certeza, narrei muitos gols do Fumagalli. Aliás, fiz uma revista Telesport que ele estava na capa junto com o Washington e chamava o Fumagalli de Fumagol. Tanto gol marcava o Fumagalli que chamava de Fumagol. Fumagalli, seja bem-vindo. Eu conversei ontem pelo telefone com você, senti na sua voz que havia uma felicidade muito grande em retornar ao estádio Brinco de Ouro da Princesa. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Batista. Realmente eu estou muito feliz de estar voltando e eu comentei isso na coletiva anteriormente, que o Fumagol começou aqui no Guarani e essa é uma marca que eu carreguei aí por vários clubes que eu trabalhei, que eu joguei. Então eu estou muito satisfeito, muito feliz de estar voltando aqui para essa casa, para essa instituição tão grande que é o Guarani, que merece muitas alegrias, que merece brigar por coisas grandes. Eu tenho certeza que eu vou poder ajudar ainda, colaborar bastante com essa nova equipe. E lembro muito bem dessa revista que você comentou aí em 2001, num dos derbys, né, que a gente venceu na minha época, em 2001, eu não perdi nenhum derby e eu espero poder manter essa boa regularidade aí contra a Ponte. Pô, mas não deu nenhuma moralzinha pra mim, pô. Quem colocou o apelido de Fumagol em você fui eu, Fumagalli. Pô, tem que dar uma moral aí, ué. Tem que dar o crédito, né? Mas obrigado, cara. Isso aí realmente marcou muito. O Fumagol marcou muito aí a minha carreira. E tem marcado, né? E eu espero continuar marcando ainda, poder 2011 foi muito bom para mim, que 2012 possa ser ainda melhor para mim e para o Guarani juntos. É isso aí, Fumagol. Vamos lá, Gia, a sua pergunta ao Fumagalli. Boa tarde, Fumagalli. Primeiro também queria te dar as boas-vindas ao Guarani. Queria saber se você teve propostas de outros clubes, tinha rumores de que o Santa Cruz também queria você no time para o ano que vem. E por que você escolheu o Guarani, já que com certeza você está ciente, você mesmo disse que a diretoria já foi muito transparente, muito clara a respeito dos problemas do clube. Jogadores no ano passado, nesse ano, quer dizer, ficaram 5 meses sem receber salários. Por que você escolheu voltar para Campinas, escolheu o Guarani? Primeiramente, está a situação difícil no clube, mas o presidente, tanto como o Cláudio, eles estão trabalhando para legalizar toda essa situação. Então, eu estou vendo aqui, passei 2 dias conversando com o pessoal, eu estou vendo o esforço dele, a luta que eles estão tendo para poder sanar essas dívidas com o pessoal do ano passado, para que a gente possa começar o ano já uma condição financeira um pouco melhor, para que a gente possa fazer um time competitivo também, um time forte, chegada de novos jogadores. Eu acho que na pergunta que você me fez sobre as outras propostas, eu tive realmente propostas de outras equipes, como Santa Cruz, Fortaleza, outras equipes do interior de São Paulo, como o Comercial de Ribeirão Preto, mas eu optei por Guarani por querer vir para cá mesmo, pela estrutura, pela
pela campanha que eu fiz aqui em 2000 e 2001, pelo sucesso que eu tive aqui em 2001, por tudo que o Guarani representou na minha carreira. Então eu optei em vir para cá por tudo isso, pelo projeto que me foi apresentado pelo Vadão, pelo Mingoni, pelo Cláudio. Isso fez com que eu pensasse bem com a minha família e a gente decidiu encarar esse desafio, mais um desafio na minha carreira, e eu estou de peito aberto aí a abraçar essa causa e ajudar aí essa família bugrina. Leandro Ferreira, boa tarde para você. A sua pergunta ao Fumagol, que está conosco lá no Brinco. Boa tarde para você, Batista, para a Giovana, também para o Fumagalli. Seja bem-vindo de volta, Fumagalli, a Campinas. Quero perguntar para você o seguinte: você, na sua época de jogador do Guarani, atuava mais na frente, como atacante mesmo, mas de uns tempos para cá, principalmente na Americana, pelas escalações, pelo estilo de jogo que a gente vinha observando do americano, você vinha atuando mais como um meia, vindo mais de trás. Como é que você pretende ser utilizado pelo Vadão? Se você já chegou a conversar com ele alguma coisa a respeito, se você vai jogar mais na frente ou vai ser uma espécie de armador, até porque já te deram a camisa 10 aí na sua apresentação hoje no Guarani, né, Fumagalli? Boa tarde. Eu no começo da minha carreira, eu era atacante, segundo atacante, né, mas sempre tive essa facilidade de jogar no meio. No Guarani, alguns jogos eu cheguei a jogar como segundo atacante, mas a minha posição que realmente eu gosto sempre foi meia, né? Então, nos últimos clubes que eu passei, eu joguei nessa função de meia atacante, encostando nos dois atacantes. No Americana, esse ano, a gente jogou com 3 meia e 1 atacante, a gente com jogadores de característica de ofensiva também, e sempre encostando no atacante de área, né? Então, a posição que eu mais gosto, eu pude conversar um pouco com o Vadão nesse sentido, eu prefiro jogar ali no meio, encostando nos 2 atacantes, mas numa necessidade eu posso até atuar como um segundo atacante também, já que eu já joguei nessa função também e para mim não tem problema nenhum. E você, essa camisa aí, a camisa 10, dá uma virada aí para nós aí, ô Fumagalli, vamos ver. Ah lá, rapaz, que moral, hein? Moral. Pegou a 10, é isso aí. Perguntei para ele agora há pouco, Batista, se a camisa 10 significa ser o mandante do time. Estou perguntando para você, e aí, Fuma? Não, eu acho que não. Eu acho que o grupo, cada um tem as suas responsabilidades, né? Eu acho que o futebol é coletivo, tem que todo mundo dividir responsabilidade. Claro, eu sei da minha responsabilidade, vou procurar assumir a minha responsabilidade, fazer o meu melhor, mas o futebol é um coletivo. A gente tem que, o Vadão, a diretoria está se esforçando para montar uma equipe competitiva, uma equipe forte aí, para que a gente possa brigar aí no Campeonato Paulista e depois voltar à primeira divisão. Agora, ô Fumagalli, só para encerrar com você, você tem 34 anos, mas é impressionante, parece que o tempo não passou para você, rapaz. Qual é a ração que você está comendo aí? Qual é a água que você está bebendo? É a fonte da juventude? Cara, o pessoal que me encontra aí, todo mundo fala isso, mas eu sempre me cuidei, cara. Eu sempre fui um jogador que sempre me cuidei fora de campo, sempre dormi cedo, sempre me alimentei bem, e isso eu acho que ajudou um pouco eu estar numa condição. Claro que a gente cansa também, né, cara? Não tem como, mas o ano de 2011 foi muito bom para mim. Eu joguei 50 jogos no ano, joguei quase todos os jogos pelo Americana, não fiquei fora de nenhum treino, então, graças a Deus, eu estou muito bem, vou continuar me preparando para, se Deus quiser, jogar por mais um bom tempo. E você veja que a vida é engraçada, né, Batista? O Fumagalli vai ser pai novamente com 34 anos e você vai ser vovô, hein, Batista? Exato, é isso aí. Eu vou ser pai, primeiro filho, tá chegando agora em maio, então agora tem que correr ainda mais, tem que se preparar ainda mais. Você nunca perdeu o derby? Quer fazer aí alguma promessa, algum desafio pro derby? Vai ter pelo menos um derby no Paulista, né? Um derby vai ter, com certeza. Eu nunca perdi, espero continuar não perdendo. Eu tenho um retrospecto muito bom contra a Ponte, então... Promete gol? Não, gol a gente não promete. Promete empenho, mas se a bola sobrar ali, a gente faz. Ih, afinou, hein? Não, que isso. Gol prometer não dá, mas para luta e empenho, com certeza, comprometimento, isso vai ter. Fumagalli, um grande abraço para você, um Feliz Natal 2012, com muita saúde, alegria. Tomara que você faça muitos gols, que é a sua especialidade, e que tenha uma trajetória marcante, como for a que você teve quando passou pelo Brinco de Ouro. Um abraço, muito obrigado, hein? Obrigado, Batista. Um abraço e a gente está sempre à disposição de vocês. Ô Marquinhos, dá uma enxugada aí no noticiário do Guarani, o que temos mais de novidade, além desta grande novidade, reputo como uma contratação extraordinária. Fiquei muito feliz quando conversei ontem pelo telefone celular com o Fumagalli e senti dele também uma enorme felicidade. Olha, Batista, o que eu posso adiantar para o telespectador da Band é que a negociação envolvendo o Bruno Recife
lateral que jogou com o técnico Vadão no São Caetano. Esta negociação está bastante adiantada e o desfecho da situação poderá acontecer ainda hoje. Vadão que acabou descartando 3 jogadores que foram citados hoje aqui no estádio Brinco de Ouro. O Rivaldo e também o Paulo Henrique, jogadores do Palmeiras, e o Souza, atleta do São Caetano. Mas, por outro lado, ainda existe uma pequena esperança sobre a contratação do atacante Roger. O Roger já ligou para o Vadão, o acerto ainda não aconteceu, ele ganha cerca de R$100 mil por mês, mas se o Caxiua pagar parte do salário do Roger, é outro que também poderá chegar aqui no Brinco, Batista. E qual é o